Glória a Jesus, glória a Deus. Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que bênção. Agradecemos a Deus, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede na sua casa, para nós bendizermos e louvarmos o seu santo nome. Glória a Deus. Os irmãos, quero trazer aqui uma reflexão, a parte da palavra do Senhor para as nossas vidas, compartilhar com os irmãos, né? A palavra de Deus, aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Jesus. Vou citar alguns versículos, capítulo 9 e capítulo 10. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E vai dizer assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pulando para cá, no versículo 15. Glória a Jesus. E diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, ultimamente, glória a Jesus, como eu já havia falado uma vez aqui no círculo de oração, não foi no círculo de oração, não foi na vigília, glória a Deus. Eu estou lendo ultimamente o livro de Atos dos Apóstolos, glória a Jesus. Este livro, ele muito me inspira, este livro, ele muito fala ao meu coração, glória a Jesus, porque é um período tão maravilhoso da igreja, né? Da obra de Deus, que é a igreja do Senhor, a criação da igreja do Senhor e o crescimento da igreja do Senhor. Glória a Jesus. E já de primeira, eu quero falar que vamos entrar na semana, né? Na semana que haverá o nosso culto de missão. Glória a Jesus. E ultimamente tenho pensado, e até antes de ontem eu estava conversando com as minhas irmãs lá em casa, já era bem foi após nós vimos da casa da Rafaela, nós estávamos lá conversando, e nós em casa, nós estávamos conversando, né? Sobre coisas profundas, né? Normalmente nós costumamos fazer isso muito, falar sobre coisas profundas, sobre a vida, né? Glória a Jesus. Temos reflexões, e nós estávamos refletindo, glória a Jesus, e de repente eu conversando com elas sobre a palavra de Deus, veio na minha mente, de repente, uma reflexão a respeito de Paulo. Como este homem, de fato, este homem foi um grande servo de Deus. Ele era um homem comum como nós, glória a Jesus. Mas este homem, ele reconheceu a grandeza de Deus em sua vida. Aleluia. A soberania de Deus em sua vida. Glória a Deus. E podemos ver aqui que eu acabei de citar,
foi versículos que falam um pouco da história de Paulo, né? O início que a Bíblia conta sobre a vida dele. Paulo, ele era um homem estudado, né? Um homem que estudava a lei, glória a Jesus. O seu mestre, Gamaliel, era um jovem conhecedor, aleluia, da lei judaica, da lei, né? Glória a Jesus. Era um homem de um bom proceder. Mas, quando a igreja do Senhor surgiu, ali podemos ver a primeira perseguição, onde Estevão foi morto, né? Um jovem ousado na palavra, ousado pelo Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus vai dizer que o jovem falava, né? O Estevão falava, e aqueles que ouviam ele não podiam resistir a ele, a tanta sabedoria, mas a sabedoria que ele falava não era sabedoria humana, era sabedoria divina, sabedoria de Deus, do conhecimento do reino de Deus, glória a Jesus. Portanto, aqueles ali que estavam ouvindo eles, os saduceus, os fariseus ouviam ele, e eles não resistiam àquela sabedoria, e falavam que ele estava blasfemando contra o Senhor, e contra a lei de Moisés, aleluia, glória a Jesus. Então, Paulo, ele era um homem conhecedor como os saduceus, os fariseus, glória a Jesus, e Paulo, ele se revoltou, né, porque ele seguia a lei judaica, ele se revoltou contra os cristãos, aqueles que, como a palavra vai dizer, os que andavam do caminho, glória a Jesus. Então, Paulo, ele começou a perseguir esses do caminho. Quem são esses do caminho? Somos nós, aleluia, cristãos, servos de Deus, aleluia. Então, Paulo começou a seguir a igreja, e ele prendia todos no cárcere, eles mandavam matar, aleluia, os cristãos. Paulo, ele estava à frente dessa perseguição, glória a Jesus. Mas tão maravilhoso e grandioso é, prosseguindo aqui nesse versículo 15, como a palavra de Deus vai dizer, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, glória a Jesus. Então, mesmo Paulo, no outro tempo, perseguia a igreja, mas logo quando ele conheceu a Jesus, aleluia, a sua vida foi transformada, aleluia, pelo Senhor, foi transformada pelo Evangelho, aleluia, assim como nós hoje fomos transformados por esse Evangelho, é assim como a palavra de Deus tem transformado vidas, aleluia, glória a Jesus. E agora, o que tem a ver isso com o que eu conversava com as minhas irmãs? Glória a Jesus. É porque quando eu estava lendo Atos dos Apóstolos, glória a Jesus, eu costumo sempre elevar meu pensamento a como foi aquele momento, como aconteceu aquilo. E aí eu falando com as minhas irmãs, eu vi que nós se preocupamos, meus irmãos, nós se preocupamos com muitas coisas de nossas vidas. Nós se preocupamos com coisas materiais, principalmente. Nós somos muito materialistas. Glória a Jesus. E no tempo que nós vivemos hoje, eu posso dizer, o Deus desse século é a incredulidade. Aleluia. Muitos têm perdido a fé, mas isso é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o amor de muitos esfriarão, por haver se multiplicado a iniquidade. Aleluia. Então, muitos estão desistindo da caminhada, deste caminho. Muitos estão desistindo de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que Ele se entregou, aleluia, por nós na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado para que nós obtivéssemos vida, aleluia, nele. Porque antes nós estávamos mortos em pecados, em nossos delitos, mas hoje nós temos vida nele, e temos vida para dar vida, aleluia, glória a Deus. E eu meditando com minhas irmãs sobre isso, nós somos muito materialistas, minhas irmãs, conversando com as minhas duas irmãs, nós se preocupamos demais em querer conquistar um carro, em querer conquistar uma casa, em querer conquistar um emprego maravilhoso, um emprego que
nos mostre que nós somos, eu sou o tal, eu sou o cara. Aleluia. Nós buscamos, aleluia, coisas tão vaidosas, meus irmãos. E aí eu meditando com respeito a Paulo, glória a Jesus. Esse homem, ele se entregou totalmente ao Senhor Jesus Cristo. A partir daquele encontro, quando ele ficou cego, e depois quando Ananias veio até ele, porque o Senhor o mandou para que restaurasse sua visão. Aleluia. E ali Paulo abriu os olhos, e ele ali começou não mais ser Saulo. Aleluia. O Saulo que perseguia a igreja, o Saulo que mandava matar os cristãos, perseguir os cristãos. Mas a partir dali ele começou a ser um cristão, começou a ser um servo de Deus. Aquele homem, ele, aleluia, deixou, acredito eu, todas as vaidades do seu coração, acredito, a busca por coisas vãs dessa vida. E por isso que quando Jesus, aleluia, foi ao encontro até ele, fez tão grande transformação em sua vida, que rendeu tanta glória para Cristo. Aleluia. Esse homem, Paulo, glória a Jesus, a palavra de Deus vai dizer aqui, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, e reis como perante os filhos de Israel. Glória a Jesus. Ele foi um homem escolhido por Deus para pregoar a palavra para os gentios. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Porque Deus viu na vida dele tão grande obra. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Porque acredito eu que o Senhor pensou assim. Estou conjecturando. O Senhor pensou assim: olha, vou escolher aquele homem ali. Ninguém vai esperar que eu vou escolher aquele homem. Ele perseguia meu povo. Glória a Jesus. Mas agora eu vou escolher ele para pregar o meu povo, para salvar vidas. Antes ele mandava matar vidas, perseguir vidas, mas agora eu vou mandar ele, aleluia, dar vida, aleluia, a outros. Glória a Jesus. Meus irmãos, não é tão diferente como nós, meus irmãos. Aleluia. O Senhor te escolheu. Glória a Jesus. O Senhor escolheu cada um de nós. Nós temos a responsabilidade. Você sabia disso, meu irmão? Que nós temos a responsabilidade, aleluia, de pregar este evangelho. Aleluia. Que responsabilidade grande. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a reflexão nesta noite é que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa o passado, o seu passado. O importante é o presente, o agora. Aleluia. E o amanhã no Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor quer transformar a tua vida como Ele transformou a de Paulo, um homem, que posso dizer, um homem de um coração mau. Aleluia. Mas o Senhor o transformou pelo poder desta palavra, deste evangelho. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E aquele homem agora se tornou um grande missionário, um pregador, aleluia, um evangelista, glória a Jesus, da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, e continuando, e quando eu conversava com minhas irmãs, e aí eu pensei assim, foi algo até mesmo engraçado quando eu conversei com a Rebeca, ela dizendo assim: Tiago, não é loucura não, acho que muitas pessoas acham que é loucura, viver totalmente, se entregar totalmente, deixar tudo para servir a Deus. E eu há muito tempo pensava sobre isso, e eu pensava assim, se eu perdesse algo de mais valioso na minha vida, para servir a Deus, como posso dizer, eu tenho um trabalho, né? Glória a Jesus. Um trabalho que me dá uma renda
Glória a Deus. Uma renda boa, maravilhosa. Mas se esse trabalho está me impedindo de fazer a obra do Senhor, eu creio que eu devo deixar esse trabalho. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas no meu coração, eu devo deixar esse trabalho. Porque o mais importante é servir ao Senhor. O mais importante é o Senhor na minha vida. Não é o bem material. Por que eu vou me confiar em bem material? Se a promessa é a vida eterna, de nada eu levarei desta vida. E eu e minha irmã meditando sobre isso, ela falou isso, e eu na minha cabeça, Senhor, eu não sou doido não, Jesus. Não é só eu que penso dessa forma, não. Não é só eu que penso dessa forma. Então, meus irmãos, se algo tem tirado o seu tempo para servir ao Senhor, algo tem impedido para você servir ao Senhor na sua obra, para dar o melhor de você em sua obra. Meu irmão, creia que maior é o Senhor na sua vida, maior é o que Ele pode fazer na sua vida, meu querido. Aleluia. Como Paulo, aleluia. Por isso que eu costumo meditar em Paulo. Paulo, ele se entregou totalmente ao Evangelho, a servir a Deus. Paulo, ele trabalhava, mas ele trabalhava, aleluia, e sustentava com pouco que ganhava. Ele não se matava de trabalhar. Ele mantinha o suficiente, ele não queria riqueza, abundância. A abundância que ele tinha é em Deus. Aleluia. A abundância que ele tinha é em obras. Aleluia. Os tesouros guardados no céu. Aleluia. E eu meditando nesse texto, foi aí que realmente eu tive a certeza, Senhor, se algo estiver na minha vida me impedindo de te servir, eu vou deixar agora. Porque eu sei que o mais importante é a promessa que o Senhor me fez. O mais importante é a promessa que Jesus fez para nós, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, aleluia, estamos salvos. Mas este crer não é crer somente de palavra, é crer, aleluia, de obras, de servidão, aleluia, em obediência à palavra de Deus, a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como diz esse texto, como Paulo foi escolhido, você foi escolhido também para ser um vaso, aleluia, para o uso do mestre, aleluia. Pois não permita, meus irmãos, que momentos, que circunstâncias impeçam de você servir ao Senhor, aleluia. Pois eu quero aproveitar aqui este momento. No domingo nós iremos fazer o evangelismo, meus irmãos. Eu convido esta igreja para nós fazermos esse evangelismo, esta obra, aleluia, que é tão importante para a igreja, para o reino de Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor conta com sua vida, aleluia. Creio que o Senhor conta, aleluia, com a sua disposição para fazer esta obra. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, esta é a vontade de Deus. Que nós nos levantemos, aleluia, assim como Paulo, assim como os demais apóstolos, aleluia, para vivermos, para pregarmos este evangelho, para que as vidas que estão ali, lá fora, aleluia, em pecado, as vidas que estão na autodestruição, sejam resgatadas por Jesus Cristo, aleluia. Glória a Jesus. Peça, meus irmãos, em oração que o Senhor, aleluia, aqueça cada vez mais o amor, aleluia, por Ele, o amor por servir a sua obra, aleluia. Glória a Jesus. Peça que o Senhor avive esta obra, meus irmãos. Aleluia. A igreja de apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, é uma igreja que vivia em oração, uma igreja que vivia na leitura da palavra, uma igreja que buscava, aleluia, a conhecer mais e mais do Senhor, a ser mais íntimo do Senhor. Que nós possamos tomar, aleluia, a igreja dos Atos dos Apóstolos como exemplo,
aleluia, e assim nós veremos as grandezas de Deus, aleluia, no nosso meio. Veremos a grandeza de Deus, aleluia, se manifestar em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei, meus irmãos, hoje é culto de louvor e adoração. Aqui está mais por uma palavra, um culto de missão. Mas é o que Deus pôs no meu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes eu pergunto a Deus, quando eu sou convidado para falar, para dar algo da parte de Deus, Senhor, não sei pregar não, Senhor. Tudo que eu sei é refletir. Aleluia. Minha mãe sabe muito bem como eu penso bastante. Mas é que é tão gostoso, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, não sei se é em Provérbios, se eu não me engano, que nunca devemos apartar de nós a reflexão. Aleluia. Porque a reflexão, o pensar nos leva a refletirmos a nossa vida. Será que eu estou realmente andando certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou realmente obedecendo ao Senhor? Essas são os tipos de perguntas que vivem na minha cabeça. E essas perguntas é o que me mantém no caminho do Senhor. Aleluia. O Senhor me fez assim, então eu nunca vou deixar de refletir. Glória a Jesus. Meus irmãos, então, não deixe a reflexão sair de você. Medite sempre. Reflita sobre a vida. Aleluia. Dessa forma nós somos melhores. Nós tomamos atitudes melhores. Aleluia. Para a obediência ao Senhor. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a reflexão que o Senhor pôs no meu coração para passar para a igreja. Aleluia. Que você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus para levar as boas novas da salvação para os que estão lá fora, para os que estão cansados, oprimidos. Aleluia. Toma posse, meus irmãos. Toma posse desta palavra. Glória a Jesus. E vamos juntos, caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos fazer esta obra para o louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois sou grato pela rica oportunidade, no nome de Jesus.